Boa noite a todos, aos trabalhadores, aos estudantes, aos frequentadores e demais simpatizantes da nossa Casa Espírita Lar Nogueira. Hoje aqui estamos novamente reunidos para realizarmos mais uma parte do nosso Evangelho, do capítulo 21, do item 9, Características do Verdadeiro Profeta. Então, para darmos início ao Evangelho, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esse momento tão importante de nossa vida. Por esse momento que estamos caminhando rumo ao nosso melhoramento, rumo à evolução, passo por passo, cada dia nos tornando pessoas melhores, ou pelo menos tentando nos melhorar, né? Seguindo o caminho da evolução, seguindo a lei maior de Deus, que é o nosso aprimoramento moral, que é muito mais importante que todos os outros, né? Temos a obrigação de nos manter vivos, saudáveis, né? Preservar a nossa vida, ter o nosso sustento, mas não podemos esquecer da nossa parte espiritual, onde devemos cada vez mais melhorar na nossa moral. Então, agradecendo a presença de todos esses espíritos amigos que nos acompanham, né, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, vamos dar início a esse novo capítulo do Evangelho. E que assim seja. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em como no atual. Se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, cabendo a todo homem honesto o dever de desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? Tendes aqui as suas características. Só se confia o comando de um exército a um hábil general, capaz de dirigir. Julgar que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, já que as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem demasiado fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre tem de saber mais do que o discípulo, para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente. São precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas em outras existências, visto que se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, a sua ação seria nula. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar a missão do que está investido pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras. Tira também essas outras consequências. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem cujo nome se abriga, não passa de farsista de baixa categoria, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração aos verdadeiros missionários de Deus, ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados pelo poder oculto que os inspira, e dirige a revelia deles, mas sem desígnios premeditados. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados ao passo que os falsos profetas se arrogam, eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mentirosos, parece sempre temeroso do que não lhes deem crédito. Já foram vistos alguns desses impostores, pretendendo passar por apóstolo de Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, eles têm encontrado pessoas bastante crédulas para acreditar nas suas torpezas. Entretanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos dos mais cegos, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo de que não tereis Deus se tirardes um só dos seus atributos, também já não tereis o Cristo, se tirares uma só de suas virtudes. Aqueles que se apresentam como o Cristo possuem todas as suas virtudes. Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-os,
as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintas do Cristo, a humildade e a caridade, ao passo que tem que Jesus não possuía, a cupidez e o orgulho. Notai, além disso, que nesse momento, em vários países, há muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos Joãos ou Pedros. É impossível que todos sejam verdadeiros, tendo como certo que são criaturas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver à custa do que as levam em consideração. Desconfiai, pois os falsos profetas, principalmente em época de renovação qual a presente, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra sua vaidade, mas uma terrível justiça espera. Podeis estar certo. Erasto, Paris, 1862. Bem, meus irmãos, essa passagem nos relembra outras também desse capítulo, que não devemos crer em todos os espíritos. E quando se fala em espíritos, nós podemos também pensar nos encarnados, que aqui se manifestam como profetas, como os enviados de Deus, como Cristos. E com o tempo eles todos vão se desmentindo, vão se desmoralizando. Mas enquanto isso levam muitas pessoas ao erro, engano, e através disso satisfazem as suas vontades, o seu ego, levam deles muito dinheiro e como também levam deles muita esperança. E cabe a nós, então, desmascarar esses falsos profetas. Não precisamos também do escândalo, como nosso Evangelho também já nos alerta. Mas não podemos nos calar, sempre que usar um meio termo. Podemos alertar nossos irmãos o que seria um enviado de Deus, como é que ele deve agir, quais são as suas virtudes. Não precisamos apontar os defeitos, mas lembrar que os enviados de Deus, eles têm muitas virtudes. Se o próprio Pai mandou o Filho há 2000 e poucos anos atrás para nos lembrar de todos os mandamentos, de toda a sua lei, e ele tinha todas as virtudes possíveis de um espírito evoluído, como é que podemos acreditar em algo que seja diferente disso? Como é que podemos acreditar em alguém que se diz dono de toda a verdade? Alguém que não respeita outras crenças e outras religiões. Então a gente vê pelo Evangelho que não temos muita dificuldade em reconhecer esses falsos profetas, como também não teremos e não temos em reconhecer os verdadeiros. Cabe a nós sermos também humildes, não termos tanta arrogância e acharmos que seremos escolhidos para receber uma benéfica que muitos outros não podem ter. Então esse alerta dos falsos profetas cabe a todos nós, meus irmãos. Cabe a todos nós pensarmos como nós também devemos agir, como nós podemos falar de Jesus. Quem sabe nós podemos falar menos de Jesus e agir um pouco mais como Ele. Sermos nós o exemplo e mostrar para os nossos profetas que aqui vão se apresentar como é o homem que nós seguimos e o homem que nós temos como modelo. Deixando então essa reflexão, meus irmãos, vamos encerrar então a passagem do Evangelho desta noite, agradecendo a Deus essa oportunidade de estarmos todos juntos, mesmo que virtualmente. Podemos estar com um pensamento só, na paz, desse nosso planeta, que nossos governantes, as pessoas que podem tomar as decisões, consigam ver nesse final de ano toda a mazela que assombra a nossa população, a fome, a falta de condições de saúde, condições de habitação, de higiene. Que os seus corações sejam tocados, pela verdadeira necessidade das pessoas que eles governam. Pedindo proteção a eles, que eles sejam bem intuídos, e se eles não estiverem sendo bem intuídos, esses irmãos menos esclarecidos
não consigo ter tanta influência sobre as suas decisões. Vamos pedir por todos que sofrem nas áreas do corpo físico e também da alma, nossos irmãos abandonados, aqueles que estão encarcerados. Vamos pedir pelos que estão nos hospitais, também acamados em suas residências, que tenham eles todos um momento de alento, que venha até seu corpo mental a visão de um Cristo, a visão de um Deus, um Pai bondoso e misericordioso, e que se dirijam a eles pedindo perdão pelas suas faltas e também perdoem todos que tenham faltado com eles. Vamos pedir para nossas águas, principalmente essas que nós deixamos separadas para essa noite, que elas sejam fluidificadas e nelas colocados todos os remédios necessários para a cura do nosso corpo físico e também do nosso espírito. E com um acréscimo de benesses, esses mentores que nos acompanham, esse nosso anjo da guarda, nos aplique um passe de restauração, de limpeza, principalmente do nosso campo mental, que possamos ter bons pensamentos, lembrando daquela máxima do Evangelho: orai e vigiai. Uma boa noite a todos, meus irmãos, e que assim seja.